Olá, dando continuidade à execução do projeto, vamos falar hoje sobre o processo de controle de custos no projeto. Como visto na aula passada, o processo de controle parte da definição do produto. A partir da definição do produto, são identificadas as atividades. Vimos como se faz para identificar essas atividades. A partir daí, nós vamos identificar os recursos necessários e agora após a elaboração do orçamento do projeto. Então, na aula de hoje, eu vou falar para vocês dessa identificação de recursos e elaboração do orçamento. O levantamento dos recursos necessários, eles se classificam em 4 tipos. Então, temos recursos, precisamos de recursos de mão de obra, saber a qualificação e a quantidade de cada mão de obra que eu vou precisar na realização do projeto. Eu vou precisar levantar recursos de material permanente, como bens, equipamentos e instalações que devem ser comprados, construídos ou alugados. Eu vou precisar levantar recursos de materiais de consumo, como combustível, material de escritório, peças de reposição, matéria-prima, entre outros. E também eu posso ter necessidade de recursos de terceiros, como por exemplo, viagens, hospedagem, alimentação e transporte. Esses recursos de matéria-prima e outros materiais, eu consigo. Onde que eu busco essas informações? Então, a quantidade necessária de matéria-prima e outros materiais seriam do processo de produção. A origem e o custo de transporte, ou seja, de quem eu vou buscar, de quem eu vou comprar essas matérias-primas ou esses materiais, e o custo de transporte para isso, eu vou investigar. Então, são de investigações preliminares, eu vou fazer um levantamento de quem são os possíveis fornecedores e, a partir daí, tomar uma decisão. Outros insumos, como eletricidade e lubrificantes, eu consigo obter na descrição dos equipamentos. Requerimentos de combustíveis, requerimentos de água para o processo produtivo, eu consigo identificar pelo processo de produção e também por meio dos equipamentos. E a mão de obra, em relação à quantidade, depende do quanto que eu quero produzir. Então, eu identifico essa quantidade no processo de produção e a qualificação eu vou identificar na descrição dos equipamentos e levo em consideração também ao processo de produção. A elaboração do orçamento do projeto, ela é uma estimativa de custos. E 3 informações são importantes para que a gente faça essas estimativas de custo. Um deles seria o custo unitário de cada recurso. O outro seria a duração de cada atividade, porque a partir dessa duração da atividade, eu tenho a noção de quanto que eu vou gastar. E os custos indiretos, que são despesas não produzidas pelo projeto, mas que são a eles distribuídas ou atribuídas. Custos relacionados, por exemplo, com a administração do projeto. E a partir daí, eu consigo elaborar o orçamento. Então, o orçamento, ele será a estimativa dos custos do projeto. Então, aqui eu tenho um exemplo de orçamento. Então, por exemplo, eu estou fazendo um orçamento do mês de fevereiro até o mês de abril, com o valor gasto com mão de obra, material permanente, material de consumo e terceiros. Então, aqui eu consigo ver o orçamento por mês. O controle de custos, ele vai focalizar os custos previstos, o cronograma de desembolsos previstos, que é quanto que eu vou desembolsar mês a mês, ou período a período, e o cronograma previsto de liberação de recursos. O consumo de recursos corresponde ao previsto? Então, na hora de controlar, a gente precisa responder essas perguntas. O projeto precisará de mais ou menos recursos do que foi previsto? Que ações devem ser tomadas deste ponto em diante para assegurar que o projeto atinja os resultados? A atualização de cronogramas de orçamento, ela é fundamental. Então, conforme as atividades são realizadas, os cronogramas devem ser redesenhados. A antecipação ou atraso de datas deve ser registrado no cronograma planejado para que a equipe possa acompanhar o progresso do projeto e tomar decisões.
E o mesmo ocorre com a estimativa de custo. Então, a cada fase do projeto, a cada atividade que está sendo realizada, eu preciso rever a estimativa de custo também e readequá-la quando necessário. Então, isso está relacionado ao controle de custos no projeto. Aí aqui é uma maneira de eu controlar, de eu verificar, né, o que está acontecendo com os meus custos. Então, aqui, ó, o que a gente tem aqui no meio, deixa eu colocar aqui o ponteiro, ó, o que a gente tem aqui no meio são o orçamento, que é o que a gente previu baseado nas atividades e na duração das atividades. Aqui, ó, é o que realizou até o momento. Então, imagine que nós estamos aqui, ó, nessa data aqui, ó, dessa linha vertical. Então, aqui, ó, é o custo realizado. Só que nesse caso aqui, ó, o custo orçado, ó, foi menor. Então, significa que a gente já gastou mais do que o que foi planejado. Então, a partir daí, essas ferramentas servem para que a gente analise a situação e tome ações corretivas. Nós devemos verificar as entregas, então sempre manter registros de entregas a serem feitas. Visitas e instalações também são necessárias, então inspecionar locais onde o projeto está sendo realizado. Medições são importantes quando envolve produtos ou serviços que foram planejados com algumas especificações numéricas. Então tudo isso serve para a gente controlar o projeto. Preparação e análise de documentação. Então, documentações administrativas devem ser registradas em diferentes tipos de comunicação. Deve haver a consolidação dos relatórios. Análise de objetivo e necessidade. Então, tem que focalizar o problema a ser resolvido e sempre verificar, nós estamos indo no caminho para resolver esse problema? Protocolos e atas de reuniões. Então, as decisões que são tomadas também devem ser registradas. Mudanças no percurso podem ocorrer. Em muitos casos, o desempenho do projeto ele difere totalmente do que foi planejado. Comportamento normal dos projetos de grande incerteza. Então, isso acontece quando o projeto é de muita incerteza. Nós vimos lá no começo do ano o que seria um projeto de incerteza, como que a gente mede a incerteza no projeto. Então, quanto maior a incerteza, menores são as chances de ocorrer tudo como se deu o planejado. E as razões para isso, né? Descoberta de fatos ou informações que passaram despercebidas no princípio do projeto, fatos novos, novas tecnologias, alterações imprevistas nas condições de realização do projeto, incidentes que aceleram ou desaceleram o andamento dos projetos, mudança no escopo solicitada pelo cliente, evolução da equipe no processo de entender o problema ou conceber a solução, perda de um recurso importante, como, por exemplo, a falência de um fornecedor ou corte de um financiamento de um patrocinador. Então, tudo isso pode acontecer e por isso que o projeto ele deve ser controlado, para evitar ao máximo que não se chegue, né, no objetivo que se pretende atingir. Em relação ao encerramento do projeto, a gente pode dizer que esse encerramento ele consiste na apresentação e na avaliação do produto esperado e, consequentemente, o fechamento administrativo do projeto. O momento em que o projeto termina deve ser decidido no começo do ciclo de vida, antes desse projeto ser iniciado. Então, a gente já tem que saber quando que nós vamos considerar o término dele. E a avaliação dos resultados, como que a gente avalia os resultados, né? A avaliação e controle, eles são distintos. A avaliação, ela vai além do controle do resultado final. Então, o processo de controle, ele procura determinar se o resultado corresponde aos objetivos pré-definidos. Já o processo de avaliação procura determinar se o problema original foi resolvido, se novos projetos são necessários, né, quais lições foram aprendidas com esse projeto. Então, não necessariamente eu vou resolver o problema original. Eu posso até ter um resultado correspondente com os objetivos, mas esse resultado não resolve o problema. Então, eu controlo para que ele tenha o resultado esperado e eu avalio para verificar se realmente ele resolve o problema identificado. E o sucesso e insucesso, né? Então, o sucesso é a satisfação do cliente com o resultado.
E os indicadores importantes de desempenho e sucesso seria se o que eu produzir foi uma inovação tecnológica, se tem qualidade técnica, se os prazos e custos eles foram cumpridos, se proporcionou capacitação técnica, se teve um avanço do conhecimento, se teve um reconhecimento externo. Então, todos esses são indicadores de sucesso do projeto. Por hoje é só e até a próxima.